Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Temos a certeza que Jesus já se faz presente junto de nós, que a espiritualidade amiga também já se encontra neste ambiente. Desde que nós entramos, nós já estamos recebendo energias sublimes que vêm daqueles que se dispuseram a nos ajudar. Porque toda vez que nós adentramos esta casa, nós saímos daqui melhor do que quando nós entramos. Porque aqui nós recebemos as palavras de Jesus, nós recebemos as energias dos Espíritos amigos que conosco estão. Era verão em Nova York, fazia um calor quase insuportável, e as pessoas então dentro do ônibus adentravam reclamando daquele calor, e um deles, conhecido como Daniel Goleman, ele é doutor em psicologia, e ele adentrou, então ele foi recepcionado por aquele motorista de meia idade que disse a ele: "Oi, como vai?" E ele achou aquilo então magnífico, porque no meio de tanto calor, as pessoas reclamando, maldizendo para lá e para cá, e aquele motorista dirigindo para lá, para cá, levando as pessoas, olhava um a um em seus olhos e falava: "Oi, como vai?" Um a um. E aquilo foi mexendo com as pessoas, foi desmanchando o coração das pessoas. E conforme aquele ônibus andava, ele falava: "Olha, essa loja aqui está tendo uma promoção excelente. Aquele museu ali está com uma exposição maravilhosa, nunca vista em Nova York. Olha, ali naquele lugar está tendo um show maravilhoso para ver com a família." E ele ia narrando conforme as pessoas adentravam e o ônibus ia andando. Então aquelas pessoas saíam dali bem melhor do que quando entravam. Já não reclamava do calor, porque um simples "oi, como vai?" trabalhou no emocional, no psicológico daquelas pessoas que ali adentravam. Um simples homem, um simples motorista. E nós somos rodeados por barbares. Nós ligamos a televisão, nós vemos, porque infelizmente a TV, ela não vende nada positivo. Porque nós ainda nos contentamos com o negativo. A maior prova é que nos Estados Unidos fizeram um Big Brother com somente pessoas com o QI elevado, com o QI acima da média. Não durou uma semana. Mas quando passa no meio televisivo, aquelas pessoas expondo seus corpos, é uma audiência tremenda, porque nós, infelizmente, ainda optamos pelo negativo. Nós assistimos um filme antes de dormir, que dá a impressão que o sangue vai voar na nossa sala, no nosso quarto, vai pingar na televisão de tanto tiro. E quando acaba, nós falamos assim: "Nossa, que filmão!" E nós deitamos com aquilo na cabeça. Por que nós não vamos inverter? Vamos ler um trechinho do Evangelho. Vamos ler um trechinho do Livro dos Espíritos. Aí eu ouço muitas pessoas falar: "Mas me dá sono." Leia em pé, andando, mas leia. Porque isso faz com que porque muitas pessoas, quando deita, a cabeça dela parece um liquidificador. 1001 pensamentos.
1001 pensamentos. Do que ocorreu no dia, saudade de alguém, algum probleminha no trabalho. Então nós somos assim. Mas nós deveríamos, para algumas pessoas, eu aconselho, você vai no Google, escreve lá, Cabala. Aí vai aparecer um monte de desenhos, né? Só com o contorno preto. Pinta, imprima aquilo lá e antes de dormir, pinte. Porque é assim, cada um de nós temos uma caixinha. Quando nós pintamos aquilo, nós estamos colocando nossos pensamentos dentro da caixinha. Quando nós ouvimos uma música clássica, um Beethoven, um Sebastian Bach, algo nesse sentido, aquilo vai nos colocando. Quando nós adentramos o centro espírita, o que nós ouvimos? Não é uma música serena, baixinho. Muita gente fala, nossa, isso me dá sono. Ótimo que dá sono. Porque no nosso dia a dia, a nossa mente fica agitada. Quando nós chegamos, que sentamos, que vamos ouvir essa música, nós então abaixamos o nosso ciclo e o sono vem. E assim também é em casa, né? Mas, como narrou Daniel Goleman, nós muitas vezes não temos, né, alguém para chegar e dar um oi. Existe uma receita? Não existe uma receita. Existem meios que nós possamos fazer para com que nós baixamos o nosso ciclo mental. Porque nossa correria hoje é muita. As pessoas hoje, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas perderam parentes, filhos, pais, avós. As pessoas hoje estão necessitadas de colo, estão necessitadas de abraço. E eu descobri que o dia 22 de maio é o dia do abraço. E eu fui pesquisar sobre o abraço. Eu particularmente adoro abraçar. Adoro cumprimentar. Eu tenho um cliente que fala para mim que eu sou igual ao ventilador do Paraguai na rua. Diz que eu ando assim, ó. Porque eu cumprimento a todos. Eu adoro abraçar. E o abraço faz bem. Diz que nós precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. Diz que nós precisamos de 8 abraços por dia para nos manter. E 12 abraços para crescer. O abraço, ele diminui as doenças cardíacas. Ele fortalece o nosso sistema imunológico. Ele estimula uma glândula chamada timo. Ela fica assim, próximo ao coração. Ela produz a timosina. A timosina vem do grego timos, que chama-se energia vital. E essa glândula, essa energia vital, ela nos dá a imunidade. Então nós temos que pensar, por que nós estamos pegando muita gripe? Hoje eu estava no escritório que eu trabalho, e então um cliente, ele falou que só esse ano ele já pegou 4 gripes. E daí eu começo a pensar, né? Então, quando nós abraçamos, estimula o timo, que produz a timosina, que dá energia vital e que nos dá a imunidade. Ele diminui o cortisol. O que é o cortisol? O hormônio do estresse. Quem não anda estressado hoje em dia, né? Ele produz a oxitocina, que é o hormônio do amor, da felicidade. Ele ajuda a combater a solidão, o isolamento e a raiva. A dopamina é o hormônio do prazer. A serotonina do bem-estar. E aqui eu vou pegar no pé dos homens. Quando a mulher está nos seus ciclos mensais, que ela tem a famosa TPM, os homens ficam de longe, né? De preferência fica lá. Mas um pouco é falha nossa.
Porque se nós nos aproximamos, eu falo nós, porque eu estou aqui, minha esposa está ali no cantinho, e tenho certeza que ela vai me cobrar isso. Então, eu estou até com medo dela estar gravando. Quando então, nós temos que se aproximar, abraçar, um chocolatinho, uma flor, abraçar, porque quando nós abraçamos, diminui isto dela. As cólicas, que a maioria das mulheres tem, é hormonal. Quando nós abraçamos, que nós envolvemos, isto estimula e diminui. Então nós também precisamos, não é só nós, um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, é o abraço faz bem. Tem gente que não gosta de abraçar, eu já amo abraçar, adoro cumprimentar. Na minha família, se nós nos vermos 10 vezes por dia, as 10 vezes nós nos abraçamos e nos beijamos. Sempre que o meu irmão vem dar palestra aqui, eu chego, vocês podem reparar, eu dou um abraço e dou um beijo nele. Eu sou assim, né? Isso é de mim. Tem gente que não gosta, eu já gosto. Mas o que é essa glândula? Tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Tem. Tem uma glândula chamada pineal. Ela é chamada a glândula da mediunidade. Fica assim. Ela tem um livro chamado Missionários da Luz, de André Luiz. Ele narra muito dessa glândula, né? Ela é chamada também de vida mental. Ela agrega hormônios e também trabalha nos psíquicos, né? Ou unidade de forças. Tem um livro chamado Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, de Valdo Vieira, que também fala dessa glândula pineal. Então, nós temos e devemos muito optar pelo abraço, pelo aconchego. Mas isso tudo tem a ver com espiritualidade, tem a ver com espiritismo? Tem relação com tudo isso. Mas não existe uma receita para tudo isso. Mas tem meios que nós podemos realizar para diminuir esse estresse, para trabalhar em nós toda essa correria do dia a dia. Porque alguns lugares que nós entramos, que nós nos sentimos mal, tem pessoas que nós conversamos que nos fazem mal. Vou dar um exemplo. Eu encontro com alguém, aí a pessoa chega e fala assim: menino do céu, eu estou com uma dor de cabeça, mas você não sabe o que aconteceu. E vem uma enxurrada de coisas negativas. E fala meia hora, 40 minutos. Depois ela fala: menino, tem que ir embora. Eu tenho que fazer feijão ainda para o meu marido que já vai chegar. Foi até bom falar com você, acabou até minha dor de cabeça. Ela foi embora e deixou a dor de cabeça dela com você. Então, é o cuidado que nós temos, né? Uma das coisas que eu admiro em Jesus é essa capacidade. Por que Jesus? Quando Jesus andava no meio das pessoas, uma mulher hemorroíça, né, que tinha um fluxo de sangue, cortou a multidão, e ela então relou nas vestimentas de Jesus. E Jesus então falou assim: quem me tocou? Pedro, o mais esquentadinho, falou assim: mestre, olha a multidão que te toca, e o senhor vem falar para nós quem te tocou? Ele falou: não, eu senti que de mim saiu virtude. É a energia, Jesus sentiu. Quando alguém chegava para Jesus, ele falava assim: o que queres? Mas Jesus já sentia, Jesus já sabia do que aquela pessoa queria. Teve uma
reunião há um mês atrás, mais ou menos, Venceslau Braz, de psicografia. E eu fui trabalhar no centro espírita. A gente começou lá 4 horas da manhã, saiu de lá 8 horas da noite. E eu conversava com a esposa da pessoa que foi lá psicografar, o Orlando Noronha. Nós estamos tentando para 2023 trazer ele para cá, né? E ela falava assim: Leonísio, muitas vezes, um mês antes da psicografia, os espíritos já estão com ele. Eu fico imaginando assim, a energia que tem, né, para ficar ali acompanhando aquele espírito que muitas vezes está debilitado, né? Mas então tem uma receita? Uma receita não tem, mas nós podemos fazer coisas que amenizam. Nós podemos fazer evangelho no lar. Escolha um dia na semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, faça o evangelho. Pega o evangelho segundo o Espiritismo. Eu costumava fazer assim, eu colocava um copo d'água, para mim, mais alguém que tivesse, abria o evangelho ao acaso, lia, cada um interpretava, fazia uma oração final, bebia água e encerrava. Joana de Ângeles diz assim: escolha um dia e uma hora na semana para fazer o evangelho no lar, para que Jesus possa pernoitar na sua casa. Aquilo tocou em mim profundamente, porque eu fiquei imaginando, né, Jesus dormir na minha casa, né? Então nós temos algumas receitas. Evitar comentários desnecessários, comentários negativos, coisas que não vêm agregar, né? Então todas essas coisas vêm a somar. Falando-se bem, lá no Livro dos Espíritos diz assim, na pergunta 642, fala assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, mas eu sou bonzinho, não faço mal nenhum para ninguém. Bastará apenas isso? A espiritualidade respondeu: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não é somente não fazer o mal, nós também temos que fazer o bem. Nós temos que acolher, nós temos que fazer aquilo que sente em nosso coração. Muitas vezes nós passamos na rua, nas marquises, na rodoviária, olhamos alguém no frio dormindo e nós pensamos assim: tomara que venha alguém dar um cobertor para ele. E eu? Né? Nós vemos alguém com frio, com fome, e falar: tomara que apareça uma alma bondosa para trazer um prato de comida. Mas na nossa casa não tem um prato de comida? Porque nós somos assim, né? Muitas vezes nós estamos lá assistindo Netflix, debaixo da cobertinha, chocolate quente, pipoca. Aí o meu vizinho do lado tem um filho de 147 e ele está lá, e o Fiat não pega. Nós fica aqui: ai meu Deus, tomara que aquele carro pegue, pelo amor de Deus, vai pega, para a gente não ter que sair do nosso conforto e ir lá ajudar. Aí quando pega, nós pensamos assim: ai, se não fosse minha oração. É a falta de disposição. Joana de Ângeles diz assim: saia do conforto da cela em que te encontras e vai ao encontro daqueles menos felizes que você, porque nós somos especialistas em ser coitadinho. Ai, porque eu não sei o que. Saia da cela que te encontra. Não existe coitadinho no mundo, não existe. E segue na pergunta 643: haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Kardec perguntou à espiritualidade, e ela respondeu: não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontrará ensejo de o praticar. O egoísta é aquele que só pensa nele, né?
Vou deixar por conta dos outros. Isso a prefeitura deveria fazer alguma coisa. O Estado deveria ajudar. Mas e eu como cristão? O que eu estou fazendo como cristão? Qual é a minha parte? Porque nós não estamos aqui a passeio. Né? Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para nos elevar moralmente e espiritualmente. Né? Nós, diferente de algumas religiões, nós não achamos que Jesus veio e pagou todo o nosso pecado na cruz e vamos para o céu, já viramos. Não. A cada um segundo as suas obras. Qual está sendo a minha obra? Na minha parceria com Jesus. O que eu estou fazendo para contribuir? E continua a resposta das 643. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Todos nós somos úteis. Uma vez Divaldo perguntou para Joana: Joana, já que a espiritualidade fala que todo mundo é útil, me responde uma coisa. Essas pessoas que a gente está indo na estrada, eles estão indo com um saco nas costas, não tem parente, não tem filhos, não tem uma esposa, não tem ninguém. Qual é a utilidade deles? E Joana respondeu: quem com a medicina vai estudar? Qual corpus? É justamente estes que morrem pelos caminhos, sem parente, sem documentos. Todos nós somos úteis. Nós só temos que descobrir qual é a minha utilidade. Mas por que, já que eu reencarnei, por que Jesus não fala, Deus não falou qual é a minha missão? Porque se nós soubéssemos, nós faríamos somente aquilo. Eu vim com a missão de ser paciencioso. Não, já sei, eu tenho que só ter paciência. Não, nós temos que fazer todo o bem possível. Né? E a pergunta 646 diz assim, a pergunta que Kardec fez à espiritualidade: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Kardec perguntou à espiritualidade, e a espiritualidade respondeu assim para ele: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. E na onde que começa o nosso bem, a nossa caridade? No lugar mais difícil que existe, dentro de casa. Porque lá fora, Deus do céu, que maravilha, né? Muitas vezes nós colocamos um blazer, um terninho, uma gravata, viemos aqui na frente, né? Damos uma palestra, todo mundo bate palma contente. E lá dentro da minha casa, minha esposa está triste comigo, meu filho está desapontado, porque muitas vezes nós deixamos de ser parceiro na família para fazer bonitinho lá fora, e isto não é conivente com a doutrina espírita, com ser cristão. Em melhor conta que Deus, o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse Jesus. O propósito do óbolo da viúva. O óbolo da viúva foi assim: as pessoas chegavam no gasofilácio e davam grandes quantias. Aí chegou uma coitada de uma viúva e deu a única moedinha que ela tinha. Qual deles deu mais? Jesus respondeu: a mulher. Mas como? Porque ela não deu do que sobrava, ela deu do que era dela. E aqui também nós lembramos de Lucas 10, de uma parábola que Jesus contou. E hoje eu estava meditando na palestra, porque quando eu venho da palestra, como eu tenho minhas falas, como eu não sou inteligente, como
Então eu me preparo para poder fazer a palestra. Nessa preparação, fiquei recluso, eu lembrei dessa passagem de Lucas 10, que contou a parábola do samaritano, que um homem descia para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, né? E uns assaltantes pegou ele, roubou a roupa, bateu nele e largou ele lá na beirada. E passou um sacerdote. Quem são os sacerdotes? Aqueles que estão na frente das religiões. E ele passou ao longe. Logo em seguida, veio um levita. Sabe quem são os levitas? Aqueles que trabalham no templo. Que cantam, que trabalham, que estão lá. Que é lindo ver. Mas aí veio um samaritano da cidade de Samaria. Essa cidade fica na Palestina. Quando a gente liga a televisão, quando a gente vê coisas na Palestina. Mas este veio, este pegou, este era um viajante, deixou dinheiro. Falou, na volta, se precisar de mais alguma coisa, eu pago a diferença. Qual desses três foi mais próximo do homem? Aquele que teve misericórdia dele. E Jesus respondeu, vá e faça o mesmo. Palavras de Jesus, não são nossas. Vá e faça o mesmo. Irmã Dulce, Madre Teresa, ela foi receber um prêmio pela bondade, pela caridade. Quando ela desceu do avião, chovendo, as pessoas com guarda-chuva e tal, e nisso uma pessoa caiu e desmaiou, pelo tempo que estava ali querendo ver ela. E ela saiu debaixo do guarda-chuva e foi acudir aquela pessoa. Então aquelas pessoas, o secretário que tudo estava com ela, falou assim, irmã, ao protocolo. Ela falou assim, você fica com o seu protocolo, que eu fico aqui com o meu doente. Ser cristão é isto. Ser espírita é isto. Eu tenho um cabeçal de livros. Uma vez um homem chegou para Divaldo e disse assim, Divaldo, eu não queria ler todo esse livro, é Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro dos Espíritos, eu não quero ler. Divaldo falou assim, ok, abandona todo este livro e ame, incondicionalmente. Ah, mas isso é difícil, então você precisa dos livros. E é isso que a doutrina espírita oferece, através do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendermos a sermos melhor, para quando um dia nós deixarmos esse corpo, nós sermos recebidos na pátria de amor, melhor do que quando chegamos. Foi exatamente assim. E Jesus nos deu um exemplo nos seus últimos instantes na terra. Quando Jesus estava lá, pregado na cruz, ainda no seu corpo, nos seus derradeiros minutos de vida, veio a espiritualidade buscá-lo. E ele chamou um daqueles espíritos e conversou com ele. Falou algo e aquele espírito saiu. E depois perguntaram a Jesus. A espiritualidade nos conta que Jesus chamou um daqueles espíritos e disse assim, vai no mundo espiritual e veja como está o meu irmão Judas. Veja do que ele precisa. Segundo a narrativa bíblica, Jesus foi traído por Judas. Na realidade, a realidade não é essa, mas infelizmente temos isso como realidade.
Jesus chamou ele de irmão. Hoje uma pessoa chega e esbarra em nós, a gente olha e fala: o que foi? Você está cego? Nós reagimos. Mais uma vez lembramos de Jesus, quando Jesus foi levado perante o reino. E aquele guarda que levou Jesus, deu um tapa no rosto de Jesus, para fazer um moralzinho. Jesus então olhou no olho daquele guarda e disse assim: se eu te fiz alguma coisa, me diga o que eu fiz. Se eu nada fiz, por que você me bateu? Jesus não reagiu, Jesus agiu. Toda vez que eu reajo, é o meu orgulho, a minha soberba, a minha vaidade, a minha prepotência. Toda vez que eu ajo, é o meu consciente. O que é esse consciente? Tudo aquilo que a doutrina espírita me ensinou. Sempre que uma pessoa se eleva e grita, você baixa a bola, usa o silêncio. O bem faz bem fazer o bem. E recentemente foi descoberto que quando nós fazemos o bem para alguém, aquilo não faz bem só para outra pessoa, faz bem para nós também. É uma troca de energias que nós fizemos com outra pessoa. E terminando nossa fala desta noite, consta que 9 de agosto de 2001, um judeu que residia em Nova York, ele se encontrava em Jerusalém. E nos seus afazeres, muitas reuniões, encontros marcados, ele lembrou que ele não tinha ainda almoçado. Então ele adentrou a uma lanchonete, a uma pizzaria, digamos assim. Quando ele adentrou, tinha uma fila enorme. E ele começou a olhar no relógio, chacoalhar a perninha, né? Nós somos especialistas nisso, chacoalhar a perninha, olhar no relógio. Um senhor que estava à frente disse assim: por favor, passe à minha frente. Ele pensou: meu Deus, é um lugar só, mas já me adianta alguns minutos que ele nem tinha, porque ele tinha uma outra reunião e já estava atrasado. E ele então gentilmente tirou um cartão, deu para aquele homem e falou assim: o dia que você for em Nova York, o que você precisar, conte comigo. Falou: ok, obrigado. Ele pegou e saiu comendo aquele pedaço de pizza. Quando ele virou a esquina, ele só escutou o barulho. Um daqueles homens bombas, né, que se dizem, eles se explodem porque vão encontrar com 70 virgens no mundo espiritual. Quando ele escutou o estrondo, ele voltou. Aquele estabelecimento, aquela pizzaria já não existia mais. Tinha um homem bomba lá dentro. E ele voltou e saiu correndo para lá e para cá para ver aquele homem que ajudou ele. Cadê onde se encontrava? Ele já não conseguiu mais encontrar aquele homem. Então ele pegou e voltou para Nova York. Algum tempo depois, ele tocou o telefone. Era uma pessoa e disse assim: meu nome é Isaac. Eu queria um grande favor do senhor. Eu gostaria que o senhor marcasse uma consulta em Boston para o meu pai, que ele estava dentro de uma lanchonete e estourou uma bomba e ele está prestes a perder o olho. Era o homem que tinha ajudado ele. Ele então prontamente agendou, e no dia e na hora marcada, ele falou assim: eu vou buscar vocês no aeroporto e levo vocês para Boston, porque é uma distância não muito longa. Eu levo vocês para Boston. Combinado. 11 de setembro, numa terça-feira, dia último, um avião colidiu com as Torres Gêmeas. Aquele homem que chegava lá às 8 e não saía de lá antes das 20 horas, aquele dia ele não foi trabalhar, porque ele foi levar um grande
amigo para Boston. Sua sala ficava no 47º andar, número 4704, na torre norte do World Trade Center. Aquele homem salvou a vida deste homem 2 vezes. Fazer o bem faz bem. Que nós possamos levar essa história conosco, não esperando algo em troca, porque o Evangelho nos diz que toda vez que nós fazemos o bem querendo receber aplausos, e se nós recebermos, nossa parte nós já recebemos aqui, nossa recompensa não é aqui. Que nós possamos pegar essa história real. Ele foi salvo por ajudar alguém. Ele poderia estar morto no World Trade Center, mas aquele dia ele não tinha ido, porque ele foi ajudar alguém. O bem faz bem. Não espere recompensa. Há uns 20 anos atrás, eu senti dentro de mim de ajudar pessoas. E eu disse ao meu irmão, Luiz Antônio, ele é psicoterapeuta. Eu falei, eu gostaria muito de ajudar pessoas, é algo que é latente dentro de mim. Ele me chama de Nego, não sei porquê, mas me chama de Nego. Ele falou assim, Nego, você realmente quer ajudar pessoas? Eu falei, eu quero, isso é dentro de mim. Eu falei assim, então você se prepara para receber a ingratidão. E isso é um fato. Mas assim mesmo, faça o bem. Não importa se você vai receber ou não. O bem é o amor em movimento. O bem que nós fazemos é a tão famosa caridade que nós espíritas falamos tanto. Que nós possamos nos doar para aqueles que mais necessitam, que mais precisam de nós. Fazer o bem faz bem. Vamos orar. Jesus, mestre amigo, Deus, Criador do universo, estamos reunidos em sua casa, saímos dos nossos lares para ouvir da sua boa nova, Jesus. Falando, mestre querido, deste amor que tu exemplificou tão bem em atitudes nobres, e que nós, tão distante desse amor, estamos tentando aprender, muitas vezes ainda erroneamente querendo aplausos, querendo receber de volta, e que muitas vezes recebemos ingratidão. Perdoa, Jesus, a nossa ignorância. Nos ensina a ser humilde, a ser paciencioso, a fazer o bem sem olhar a quem. Mestre querido, esteja conosco no nosso fim de semana. Nos abençoe, nos livre do mal, da aparência do mal, de tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti. Que ao adentrarmos a sala do passe, nós possamos receber das energias sublimes e salutares que tem preparado para nós. Gratidão, Jesus. Gratidão, meu Deus, por tudo que faz para nós e por tudo que ainda vai fazer. Gratidão pela vida, pela família. Que assim seja.